Oremos. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acordou para estarmos aqui mais uma vez, para darmos início a esse estudo. E nós nos colocamos, Senhor, aqui perante o teu trono de graça, para que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, e transformar a nossa vida. Seja com cada adorador que aqui chegou, desperta, Senhor, aqueles ainda que não despertaram, e abençoe, Senhor, o nosso mensageiro de hoje, para que ele seja usado por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome somente. Também queremos Te pedir uma bênção toda especial, sobre aquelas pessoas que vão ouvir mais tarde pelo YouTube, que o Senhor também seja com cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te clamamos por todas essas bênçãos, desde já, fica conosco, amém. Entender um pouco mais da mensagem do Senhor. Bom, meus irmãos, primeiro eu vou começar o título, tá bem, que eu coloquei aqui, Daniel capítulo 2, Deus no controle da história. Logo, logo, vocês vão entender o porquê. Bom, nós vamos começar com o contexto histórico, tá bem? Novamente, deixa eu tirar aqui Nós vamos começar com o contexto histórico, por quê? Teve os últimos reis de Israel, tá? Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu depois daquela historinha que a gente contou ontem, tá bem? Nós vamos fazer um resuminho já, mas antes eu quero mostrar para vocês os últimos reis de Israel, de Judá, desculpa. Israel já tinha caído, lembre-se disso. Os últimos reis de Judá. Vamos lá. Primeiro Josias, tá? 640 a 609. Lembre-se, ele morreu no ano da Batalha de Arã, tá bem? Que foi onde, de vez, a Síria sumiu do mapa e a Babilônia tomou todo o território. Nós temos um dos filhos dele que assumiu logo quando ele morreu, que era Jeoacás, certo? Aí vocês vão lembrar também que, por que está 609? Porque ele reinou 3 meses, veio o Neco do faraó e trocou ele lá, não gostou dele, trocou ele e deixou o outro filho de Josias, Jeoaquim, que no caso o nome era Eliaquim, trocaram para Jeoaquim. Ele reinou ali de 609 a 598. Lembrando que a nossa segunda invasão está nos 2 períodos de Jeoaquim, tá bem? Nós já vamos ver isso. Jeoaquim, ele acaba fazendo uma coisa que não devia, nós vamos ver já o que é, e o seu filho é colocado no reino por Nabucodonosor, tá? Então, Joaquim reina, tá bem? Depois desse Joaquim, ele acaba acontecendo algo com ele que a gente já vai ver já também, ok? E aí, o seu último filho ali de Josias, Matanias, que trocou o nome para Zedequias, é o último rei de Judá. Com esse diagraminha que nós vimos agora, vamos ver o que aconteceu com esses reis e por que Zedequias foi o último rei, tá bem? Vamos lá. Nós temos aqui o que a gente já estudou, tá bem? Então, nós paramos ali na Batalha de Carquemes, em 605, aonde houve a primeira invasão e a primeira deportação, sem prejuízos, tá bem? Então, Nabucodonosor chegou lá, conversou, falou, ó, eu vou levar as coisas algumas coisas do templo, ok? Vou levar alguns dos seus melhores jovens, ok? Mas você faz o que eu mandar e a gente vai ficar bem, tá bem? Então não precisou destruir nada, fazer toda essa baderna que a gente viu e veremos que aconteceu na segunda invasão. Depois disso, Nabucodonosor derrota Joaquim, tá? E eleva Joaquim, seu filho, que é o que a gente falou lá em 598, que é o período da segunda invasão. Então, relembrando aqui para os irmãos rapidamente. A Síria era o poder total, ela dominava ali por todo o mundo, ok? Só não ficava ali, a média ficava meio que tranquila, o Egito tinha sido tomado, mas ainda era uma potência legal, Judá, lembre-se, não foi tomada, né? O anjo do Senhor resolveu a questão, mas ela coordenava essa parte aí. Com os conflitos internos, né, entre os dois irmãos, isso foi se perdendo. Babilônia viu a oportunidade com Nabopolassar incrível e foi para cima da Síria. O nosso querido Shum-Sharisku não queria deixar isso acontecer, mas Nabopolassar fez uma parceria com Seáxeres e ambos foram para a batalha de Nínive, né? E aí
venceram Shincharisku. Ele morre, a Síria fica pequenininha, né, como a gente já viu. O seu irmão Ushuribali II, ele reina ali na Síria pequenininha por alguns anos, né, por 3 anos, porque logo em 609, Nabopolassar de novo se juntaria com Ciáceres para destruí-lo. Ele chama a ajuda de Neco, Neco sobe, Josias, infelizmente, estava na hora errada, no momento errado, não sei para quê, e é derrotado por Neco, e Neco sobe lá para ajudar o Shurubali II, mas não dá certo, né, e ali Jeoacás fica reinando. Shurubali morre, a Síria some do mapa, Neco volta, tira Jeoacás do poder, leva Jeoacás para o Egito, e Jeoacás morre lá, Joaquim fica como rei de Judá. E basicamente foi aqui que nós paramos, porque tem a batalha de Carquemes, Nabucodonosor aparece no mapa porque o pai está velho, e Nabucodonosor vence o Neco, e Neco volta para o Egito. Assim ele vem para Judá, diz o que eu falei para vocês, ó Joaquim, faz tudo bonitinho e vamos ficar bem. E aí ele vai, leva alguns tesouros, Nabopolassar morre, ele volta correndo para não perder o reino, os meninos vai pelo outro lado e chegam na Babilônia, no que nós conhecemos como 605, e vimos que começou a escola deles lá, né, onde nós aprendemos ontem, ok? Agora, isso é novo para nós, ok? Daqui em diante vai ser coisa nova. Vamos lá. Então a Babilônia ali ficou como, a Judá fica como vassalo da Babilônia em 605. Joaquim faz o seguinte, eu ainda acredito que o Egito vai virar esse jogo. E Joaquim passa por o lado do Egito. Nabucodonosor fica furioso e vem para Judá. Só que agora ele não vem conversar. Agora ele vem mandar bala lá. E aí o que acontece? Joaquim é muito maltratado. Ele é espancado. E a coisa ficou feia pro lado dele. Ele nem aguenta a viagem para Babilônia. Ele morre antes mesmo de iniciar a viagem. Então, Nabucodonosor, né, em 598, acaba matando Joaquim ali e eleva Joaquim. Isso é a segunda invasão em 598. Aí ele deporta. Nessa deportação, por exemplo, o profeta Ezequias é levado também, ok? Ezequiel é levado também, ok? Fora ele, obviamente, outros, tá bom? Mas como a gente sempre pontua quem está na Bíblia ali, Ezequiel foi nessa deportação. Então Joaquim fica reinando. Nabucodonosor volta para a Babilônia, mas logo em seguida, depois de 3 meses, Nabucodonosor pensa, eu não posso deixar acontecer o que aconteceu. Então eu vou trazer Joaquim para a Babilônia e vou deixar ele aqui. Inclusive ele recebe uma vida até de rei lá, tá? Fica muito bem na Babilônia. Só que, por que eles levaram? Para manter o povo, com medo de Joaquim, de eu matar Joaquim, o povo vai fazer o que eu mando, não vai fazer o que Joaquim fez de passar para o lado do Egito. Então, ele deixa Matanias, que troca o nome para Zedequias, no lugar, tá bem? E isso acontece. E aí a Babilônia vai crescendo seu reinado, cresce para cima, toma Lídia ali, dá uma crescida, e aí vem o cativeiro de Joaquim, que eu te falei, tá bem? E Zedequias começa a reinar. Só que Zedequias faz o quê? A mesma coisa de Joaquim. Passa para o lado do Egito. E aí Nabucodonosor perde a paciência. Ele perde a paciência, vai para lá, só que agora ele vai para detonar tudo. Ele vai para destruir Judá, porque ele já perdeu a paciência. Quando ele chega lá, ele mata todos os filhos de Zedequias na frente de Zedequias e cega Zedequias, ok? E o leva para Babilônia. Então, Judá agora é destruída. E essa é a terceira, né, e última invasão, tá bem? E a destruição de Judá. Com isso, nós vamos iniciar o nosso tema de hoje, tá bom? Daniel 2. Quando Daniel teve essa visão, ainda não tinha acontecido o finalzinho que nós falamos, tá bem? Porque, lembre-se que era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, era 603, tá bom? As últimas invasões foi lá em 598, 586, tá bem?
Mas eu contei essa historinha para vocês entenderem que o que aconteceu para daqui em diante nós termos o nosso panorama somente na Babilônia e nos reinos que se iria suscitar, tá bom? Nós vamos falar aqui muito sobre a história da Medo-Pérsia, vamos falar sobre a história da Grécia, vamos falar sobre a história da Roma, tá bom? Nós vamos pegar contextos históricos e trazer para vocês entender quem foi Alexandre o Grande, quem foi Dario, quem foi Ciro e assim por diante, tá bom? Só que isso só vai voltar agora lá no capítulo 4, porque agora nós vamos focar no capítulo 2 e amanhã no capítulo 3, tá bem? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Daniel 2, a partir do verso 1, para que nós possamos entender o que aconteceu nesse capítulo. Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos. Prestem atenção aí, tá, irmãos? Nós temos que pegar os mínimos detalhes. Teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos, astrólogos, feiticeiros, caldeus, para revelarem ao rei os seus sonhos. Então eles vieram e se puseram perante o rei. E o rei disse-lhes: eu tive um sonho, e o meu espírito atribulou-se para entender o sonho. E agora, meus irmãos, como fica isso aqui? Primeiro ele fala que teve sonhos. Depois ele fala que teve um sonho. Como podemos harmonizar isso aqui? É simples. Vocês também já passaram por isso na vida de vocês. Eu, várias vezes. Às vezes a gente sonha algo, acorda assustado, volta a dormir, sonha a mesma coisa, ou uma continuação dessa mesma coisa. Acorda, volta a dormir, sonha de novo a mesma coisa. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve um sonho várias vezes à noite. E isso o atribulou. Por quê? Vocês já vão saber. Ok? Vocês vão saber aqui que esquecer sonho para Nabucodonosor, para o pessoal da época, era algo como se os deuses estivessem te punindo. Tá bem? Então, para eles, os deuses davam sonhos. Se o Deus deu o sonho para ele e ele esqueceu o sonho, é porque esse Deus está o punindo. E ele ficou com o espírito atribulado. Tá bem? E aí ele ficou tão atribulado que vocês vão ver que ele foi além da mente humana, porque ele ia matar todo mundo do reino por causa de um sonho. Olha o tanto que atribulou o coração de Nabucodonosor. Levando isso em consideração, partimos para o segundo slide dos versos. Então falaram aos caldeus, ao rei em aramaico. Lembra que o aramaico era a língua da diplomacia. Ó rei, vive para sempre, diz os teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. O rei respondeu e disse aos caldeus: o assunto se foi de mim. Se vós não fizerdes saber o sonho com a sua interpretação, sereis cortado em pedaços e as vossas casas serão feitas em monturo. Olha o tamanho do desespero desse cidadão. Ele ia matar não só os magos, os feiticeiros e etc., mas também a família deles. E o que eles falam? Não tem condição. Como que eu vou fazer isso aí? Mas tem um porquê, tá, irmãos? Do porquê Deus não deixou com que Nabucodonosor lembrasse do sonho. Tá bom? Primeiro ponto importante aqui. Na época, era normal sonhos com estátua que o pessoal levava para intensificar futuro, para mostrar reinados, ok? Então era uma coisa normal. Por esse motivo, Deus usa algo desse tipo, porque era o que Nabucodonosor já estava familiarizado, ok? Por ele estar familiarizado, esse sonho foi dado a ele, porque ele não seria pego de surpresa.
ele saberia mais ou menos ali o que significaria aquela estátua e aquela sucessão. Mas ele precisaria de uma resposta concreta. E aqueles magos, feiticeiros, astrólogos, eles não iriam dar isso. Se Nabucodonosor conta o sonho para eles, eles iam gambelar Nabucodonosor. Então, por esse motivo, Deus não o deixa lembrar do sonho por completo. Mas vocês vão ver que ele tem alguns resquícios, assim como nós. Nós muitas vezes acordamos do sonho, não lembramos o sonho, mas a gente fica com aquela cabeça, olha, quase que eu lembro de uma coisinha ou outra, mas eu não consigo colocar o sonho em ordem. Eu passo por isso muitas e muitas vezes, e acredito que vocês também. Vamos avançar então. Aí ele continua. Mas se revelardes o sonho e sua interpretação, receberei de mim presentes, recompensas, grande honra. Portanto, revelai-me o sonho e a sua interpretação. E eles responderam novamente e disseram, que o rei conte aos seus servos o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação. O rei respondeu e disse, eu certamente que vos procurareis ganhar tempo, porque vós vede que o assunto se foi de mim. Ok? Então Nabucodonosor fala novamente. Nós vamos até o verso 13 agora. Todavia, se não vos me fizerdes conhecer o sonho, há somente um decreto para vós, pois vós preparaste palavras mentirosas e corruptas para falar diante de mim. Enquanto passa o tempo, portanto, contai-me o sonho e eu saberei que vos podeis mostrar-me a sua interpretação. Os caldeus responderam perante o rei e disseram, não existe um homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Portanto, não há nenhum rei, senhor, governante, que tenha pedido tais coisas a qualquer mago ou astrólogo ou caldeu. Vão prestando atenção aqui, viu, meus irmãos? Agora nós vamos entender um pouco o que esse texto quer nos dizer. A imanência é um conceito filosófico que expressa a ideia de que Deus está junto ou próximo à sua criação. O oposto disso é a transcendência, que é o que é muito pregado na parte de mitologia grega. Ou seja, Deus não está conosco, tá? De alguma forma, ele está em um outro universo paralelo, não quer saber da gente, só aparece para um ponto ou outro, por isso que tem semideuses. Ok? Aí, Daniel 2,11 diz o seguinte, a coisa que o rei exige é difícil. E eu coloquei um i aí porque essa é a primeira parte. A segunda parte é, ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. Estes não moram com os homens. Pergunto para os irmãos, Daniel concordava com o izinho 1 ou com o izinho 2 ou concordava com as duas coisas? O que será que Daniel entendia do que esses astrólogos e magos estavam dizendo? Nós já vamos ver. Verso 12. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso. Ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. Olha isso aqui, meus irmãos. Saiu então o decreto, segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Deus e o Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Agora eu pergunto para vocês, seria justo Daniel morrer aí, mano? Daniel estava quietinho lá, tranquilo, nem sabia do problema, porque ele não foi chamado. E agora ele tem que morrer. Olha que coisa. Um outro ponto, que essa frase nós vamos ouvir muito durante o livro de Daniel. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Nós já vimos isso ontem. Vamos ver hoje e vamos ver amanhã. Crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Ok? Daniel, nesse momento, estava agora em crise novamente. Porque ele teria que morrer se a coisa não fosse resolvida. Agora a nossa pergunta de cima. Daniel, será que Daniel o que ele fazia? Ele concordava com a primeira afirmação dos magos.
ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. No caso, logicamente, Daniel, o Deus. Mas ele não concordava com a segunda. Ele sabia que há um Deus no céu que revela os mistérios. Então havia ali uma concordância inicial e uma discordância logo em seguida. Ou seja, aquelas meia mentiras que Satanás sempre usa, né? Os magos então falaram, primeiro eles falaram uma verdade e depois eles falaram uma mentira, porque o Deus de Israel, obviamente, ele está próximo de nós. E amém por isso, tá bem? Através do seu Santo Espírito hoje. Vamos avançar dos versos 14 a 19. Diz o seguinte: então Daniel respondeu, porque ele foi o verso 13, nos mostra que saiu o decreto e foram buscar Daniel e seus companheiros. Buscando Daniel, Daniel vai, olha, será que ele sabia do problema? Lógico que não, olha lá. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios da Babilônia. E ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei, por que o decreto do rei é tão precipitado? Olha aqui, a coisa foi muito repentina, irmãos. Nabucodonosor estava tão fora de si, tão preocupado, que ele fez as coisas em questão de horas ali. Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel, ou seja, se ele fez conhecido é porque Daniel não sabia. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Ou seja, Daniel pede tempo para resolver a questão. Agora eu pergunto para você, Daniel concordava com a primeira, não concordava com a segunda. Será que Daniel teria poder para conseguir resolver isso? Vamos avançar para vocês entenderem. Porque Daniel vai fazer o quê? Uma oração. Ou seja, Daniel pede tempo, porque ele confia na primeira parte dos magos, de que não há homem algum que consiga resolver, mas há um Deus no céu que sim. E aí ele vai através da nossa chave para chegar ao Pai, que é a oração. E olha lá que coisa maravilhosa. Primeiro vem o pedido. Vamos ver esse pedido de Daniel, que vai dos versos 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Primeiro ponto aqui, Daniel foi orar sozinho? Olha, oração sozinho é muito poderosa, mas oração em grupo é sensacional. Para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu, concernente a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos homens sábios da Babilônia. Então, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Deus do céu. Olhando aqui, nós podemos ver que há um pedido, e olha ali, olha, Daniel bendisse ao Deus do céu. Ou seja, ele agradeceu logo após receber a dádiva. Mas parece que Daniel, olha, ele pede 5 linhas e só agradece, nenhuma linha ele termina de agradecer. Não, irmãos. Olha o agradecimento dele. O agradecimento dele vai dos versos 20 até o 24. Olha lá. Disse Daniel, seja bendito o nome do Deus da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos destes a conhecer agora o assunto do rei. Olha, meus irmãos, Daniel ora 3 versos e agradece 4. Isso daqui é uma outra coisa que nós precisamos entender bastante, porque nós somos muito bons em pedir, mas muito mal em agradecer.
E nós vemos aqui que na história de Daniel, ele agradecia muito ao Pai, muito a Deus. Outro ponto importante que eu até vi na nossa série do conflito é que tem um capítulo 18 de Salmos, que o capítulo anterior é uma oração de Davi. E a oração de Davi tem 15 versos, pedindo. E depois vem o capítulo 18, que é agradecendo, engrandecendo a Deus. E tem 3 vezes mais versos. Ou seja, é uma lição que eu e você precisamos começar a praticar em nossas vidas. Agradecer mais a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Porque só de estarmos vivos hoje já é um motivo de a gente ficar horas agradecendo a Deus. Pois o sopro está na sua boca, certo? Deus poderia tirar o fôlego de vida de nós. E acabou, Roberto. Mas Ele está nos dando esse fôlego de vida para estarmos aqui aprendendo mais sobre Ele. Então, que nós possamos agradecer mais, fazer assim como Daniel, como Davi e como muitos outros na Bíblia. Bom, agora vamos entender o que foi que aconteceu. Agora eu pergunto para vocês. O Roberto está aqui, em Bueno Brandão, Minas Gerais. A Dona Elô está lá em BH. Imagine a Dona Elô sonha algo e eu aqui em Bueno, sem nem falar com a Dona Elô. Vou saber todo o sonho da Dona Elô. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque lembre-se, o sonho não é de Daniel, a estátua não é de Daniel. A estátua é de Nabucodonosor. Quem recebeu o sonho? Foi Nabucodonosor. O pessoal costuma colocar na conta de Daniel, né? Ah, tá no livro de Daniel, tá no capítulo 2, então é a primeira visão de Daniel. Não é a visão de Daniel. Ok? Foi Nabucodonosor que teve a visão. Daniel teve uma visão para interpretar a visão de Nabucodonosor. Tá bem? Vamos dizer assim que Nabucodonosor foi um profeta, né? Ele recebeu uma visão do futuro. Ok? Vamos lá, vamos avançar então nos nossos pontos agora. Verso 27. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, astrólogos, magos e adivinhos mostrar ao rei. Ou seja, concordando com o que eles falaram anteriormente. Mas aí vem o que ele não concorda, que não há um Deus que possa nos ajudar porque ele não habita entre nós. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer o rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça sobre a tua cama são estes. Ou seja, por que Nabucodonosor tem esse sonho? Porque Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu reinado. Então, antes de dormir, Nabucodonosor estava pensando como seria a Babilônia daqui tantos anos. E ele acaba adormecendo nisso, então Deus vem e o revela o que aconteceria. Ok? Esse é o pano de fundo para esse sonho. E aí Daniel continua dizendo no verso 29. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram a tua mente sobre a tua cama. O que deverá acontecer doravante? E aquele que revela segredos faz-te conhecer o que acontecerá. Ok? Então ele estava ali na sua cama, atribulado, pensando no que vai acontecer para frente. E aí Deus, misericordioso, mostra a Nabucodonosor. Primeiro ponto que eu quero puxar aqui nesses versos. Humildade. Daniel podia chegar lá falando, olha rei, eu consegui. Eu já tenho o que você precisa. Mas primeiro, ele honra quem? A Deus. Há um Deus no céu. Ou seja, eu não consigo nada, como ele fala no verso 27. Olha, Nabucodonosor, eu não consigo nada e nenhum desses seus vão conseguir. Mas há um Deus no céu. Isso é muito importante, porque eles acreditavam em deuses, né? Mas Daniel é categórico. Há um Deus. Ou seja, ele pode resolver a sua situação. Então isso aqui demonstra a humildade que não pode faltar em nós. Já vimos humildade ontem, vemos humildade hoje e vamos ver amanhã também. Verso 30. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria. Que eu tenha mais do que qualquer vivente. Olha que humildade. Mas por causa dele se fará conhecida a interpretação ao rei, para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Isso aqui é uma humildade.
muito grande. Então ele é humilde. Olha, rei, por mim você não teria esse problema resolvido. Mas por você e por todos esses magos, por todas essas pessoas aqui, Deus me revelou para que eles não morressem. Ok? Então isso aqui é muito mais, irmãos, do que apenas uma estátua. É Deus dando ali a sua misericórdia a um povo pagão. E muitas vezes a gente quer colocar como se as pessoas que estão fora da igreja estão perdidas e nós estamos salvos. E isso não é verdade, porque se Deus se preocupou com a Babilônia, que nós já vimos aqui, vamos ver muito, que é um problema para Deus, porque eles vão todas as vezes contra o que Deus manda. Se ele teve um trabalho a ser feito com Nabucodonosor, para que ele pudesse reconhecê-lo como Deus, será que ele não tem o mesmo por todas essas pessoas que estão à nossa volta? Obviamente que sim. Então, não podemos julgar essas pessoas, porque nós não somos Deus. Ok? Então, precisamos tomar cuidado quanto àquela nação eleita, né? Porque o pessoal leva aquilo como se, olha, quem está no Adventismo sabe muito, está salvo. Quem não está, tem que vir. E nem sempre é assim. Precisamos tomar cuidado quanto a isso, porque Deus pensou em todas aquelas pessoas. Não foi só por Nabucodonosor, não foi só por Daniel. Ele salvou Daniel ali, pela graça de Deus, salvou muitas vidas que seriam mortas naquele dia. Agora vamos entender o sonho e depois vamos ir para a interpretação. Daniel 2, de 31 a 33, a 38, a 36 vai falar o sonho. Vamos lá. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti e sua forma era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu seio, os seus braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, e suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como palha nas eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum homem foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte, e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Olha aqui, Daniel fala nós. Olha que importante isso. Ele não fala eu, né? Ele fala nós. Será que ele estava falando sobre quem aqui? Sobre ele, Deus? Será que os seus amigos estavam juntos? Vamos lá. Versos 37 e 38. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, um poder, a força, a glória, e aonde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele os deu em tua mão. Mão o quê? Mão mesmo? Poder. E fez de ti o governador sobre todos. Tu és esta cabeça de ouro. Muitas pessoas aqui podem dizer, Roberto, mas não é... Esses metais não simbolizam um reino? Sim. Mas, irmãos, antes de Nabucodonosor e depois de Nabucodonosor, a Babilônia não tem todo esse poder, toda essa glória. Ele fez a Babilônia acontecer, vamos dizer assim. E é por isso que Daniel fala dessa forma. Tu és a cabeça de ouro. Porque, de fato, se você falar de Babilônia antes de Nabucodonosor e depois, a Bíblia não tem tantas nuances, tanto ponto assim para a gente olhar. Então, é por esse motivo. Mas não faz diferença, porque o animal, né, é rei ou reino, tá bem? Então, de fato, é a Babilônia, mas Nabucodonosor era o representante desse poderio todo, tá bem? Então, é por esse motivo que aconteceu isso. Vamos lá para o nosso mapinha para a gente entender. Então, primeiro aqui é a Babilônia. Por mais que a Babilônia é de 626, tá? Ela ficou forte a partir de 609.
ok? Então a Babilônia ali começa o seu surgimento em 626, mas nós temos que pontuar que 609 foi quando ela tomou a Síria e de fato virou o poderio do mundo, tá bem? Então a Babilônia ficaria nessa parte que vocês estão vendo aí. Logo depois disso, vem o verso 39. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu. O que é inferior ao ouro? A prata. E um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. Vamos lá ver isso no mapa. Eu vou colocar aqui, irmãos, depois a gente vai adelongando isso, porque não tem, hoje o tema é um pouco longo, mas nós vamos falar sobre Medo, vamos falar sobre Grécia, vamos falar sobre cada um deles especificamente no momento correto, tá bom? Mas na história está dessa forma, e a Bíblia contou dessa forma também. Então nós só estamos colocando a história na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Então a Medo-Pérsia vem logo em 539, com Ciro e Dario, e derrota a Babilônia. E cumpre assim o que está dito no sonho. Para vocês verem aqui, olha a diferença da Medo-Pérsia para Babilônia. Olha a Babilônia, o que era. Olha a Babilônia, onde tomava, onde reinava. E olha a Medo-Pérsia. Olha como eles evoluíram muito. Depois fala sobre um bronze, que seria a Grécia. Tá? Alexandre o Grande, em pouquíssimo tempo, coisas de 10 anos, ele fez algo incrível e tomou isso aqui. Bem? Quando, inclusive, Joséfo diz, né, que quando ele tinha chegado nessas regiões aqui da China, Índia, ele chorou, porque não tinha mais para onde ir. Ele chegou no mar, dominou tudo ali rapidamente, chegou no mar e chorou, porque não tinha mais o que conquistar. Depois, vamos para o 2:40. E o quarto reino será forte como o ferro. Assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, é como o ferro que quebra tudo. Ele quebrará em pedaços e ferirá. Quem seria esse ferro? As pernas de ferro é Roma. E Roma fez coisas terríveis. Nós vamos ver isso também mais à frente. Ok? Ele realmente despedaçou tudo que via pela frente. Inclusive, Jesus é morto no Império Romano. Ok? Vamos avançar. Olha o que Roma fez. Depois, e enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro de oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá. Porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. E aí nós falamos que hoje é a nossa Europa, ok? E ela vai ali de 476 até a Segunda Vinda. Nós vamos entender essas datas, vamos entender o que participou, né? Porque a Europa hoje, ela foi vassalos anteriormente, tá? Nós vamos ver aqui algumas coisas, vão ter 10 tribos, depois elas vão chegando ao que é a Europa. Mas isso, irmãos, não se atentem a isso agora. O ponto de hoje é nós identificarmos esses reinos, identificarmos a estátua, deixar tudo às claras do porquê Deus mandou uma estátua, porque Nabucodonosor já tinha uma familiaridade com a coisa, eles já sabiam que isso denotava algo no sentido de sucessão de reinos, ok? Quando se colocava estátua, eles já sabiam, então Deus usou a linguagem deles. Isso é importante, Deus usa a linguagem do que nós conhecemos. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, uma vez um amigo meu, ele era assembleiano, ok? Então ele acreditava em dom de línguas. E uma vez ele foi salvo por isso, porque uma mulher falou em línguas lá, e aí ele ficou com medo de entrar na briga com 4 caras, e aí ele foi embora, e não entrou nessa briga, porque ali ele tomaria uma surra, 4 contra 1, ele bêbado, né? Ele fazendo coisa que não devia. Então ele me perguntou no carro, Roberto, como que você me explica isso então? E hoje ele é batista, tá? E aí eu falei para ele, qual igreja você frequentava? Ele falou, eu frequentava a Assembleia. Então tá aí a resposta.
Deus, né, ele teve que usar essa moça porque era o que você acreditava. Então, a única forma de ele conseguir chegar em você era assim: você acreditou, se salvou, certo? Certo. Hoje você é batista, você acredita em dom de línguas? Não, nós não acreditamos. Aí ele pegou e falou, aí eu falei para ele, então, é por isso. Você já teve algum outro dom de línguas desde que você entrou na Batista até hoje? Não. Então, pronto. Está respondida a sua resposta, a sua pergunta, ok? Por quê? Deus usou a linguagem de Nabucodonosor, tá bem? Isso é muito importante para nós. Vamos lá. Agora a parte final aqui de nossa, que é a parte principal, que é a pedra. Porque todos esses reinos aqui caíram, ou vão, ok? Mas a pedra permanecerá para sempre. Vamos ver aqui o que a pedra quer nos mostrar. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Isso daqui aconteceu, isso aqui é uma das tentativas, tá? Olha aqui, ó. A título de curiosidade, só para vocês perceberem que eles tentaram fazer a profecia que não se cumpriu. Guilherme II era imperador da Alemanha, ele era filho de Frederico III, príncipe da Prússia, e de Vitória, princesa real da Grã-Bretanha. Sua mãe era tia de Imperatriz Alexandra, a mulher de Nicolau II, da Rússia, e irmã do Eduardo VII, rei da Inglaterra. A rainha Vitória, da Inglaterra, era sua avó. Olha aqui, ó, o tanto de países aqui da Europa que tentaram se juntar mediante a casamento. Mas não deu certo. Inclusive, a nossa Inglaterra, pelo que eu fiquei vendo aí, ele não já está querendo sair da União Europeia, né? Então, nós vemos aí como a profecia bate incrivelmente. Vamos avançar nos versos 44 e 45. Diz o seguinte: e nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. E o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Amém, irmãos? Amém. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, porque eu e você podemos fazer nossa salvação, e aquele que quebra em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus faz conhecido ao rei aquilo que acontecerá à frente, doravante. E essa frase, irmãos, você nunca pode esquecer. O sonho é certo e a sua interpretação é correta. Em outras versões, a interpretação é fiel. Fiel é a sua interpretação. Isso aqui é importantíssimo. Se vocês não pegarem nada, irmãos, não deixem dessa frase. O sonho, Nabucodonosor, que o Senhor teve é certo. E tudo que nós falamos aqui agora é fiel. Essa interpretação não é como os outros magos, astrólogos, feiticeiros fariam. E Nabucodonosor sabia. Por que ele sabia, irmãos? Por que Nabucodonosor sabia que era certa essa visão? Porque ele sabia que estátua era algo desse tipo. Era algo que viria. Era coisas futuras sobre reinos. Então, isso é incrível. Deus usou a linguagem de Nabucodonosor para mostrar para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos avançar para que vocês entendam um pouco dessa pedra. Nós sabemos bem quem é a pedra, mas vamos ver isso na Bíblia. A pedra que os edificadores recusaram tornar-se-á a principal pedra da esquina. Salmo 118, 22. Atos 4:11 diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quem é esse ele que está escrito aqui em Atos? Logicamente que é Jesus, ok? Então, Jesus é a pedra. Essa pedra que vai destruir todos esses reinos, meus irmãos. Muitas pessoas usam como se Jesus fosse, que essa visão é para a primeira vinda de Cristo. Como eu disse para vocês, o que acontece? As pessoas acreditavam que Jesus teria que voltar ali no primeiro século, ok? Contando com isso, o que eles fizeram? Então aquela pedra é Jesus na primeira vinda. Mas nós sabemos que isso não tem cabimento, porque
a coisa vai acontecer, o final, só a parte dos pés dela só vai acontecer muito tempo depois que Jesus já tinha vindo e subido. Ok? Então não faz um sentido nenhum. Então é obviamente que está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Outro ponto é o que seria aquela montanha? Porque diz que acontecerá de... Olha aqui, ó, qual o verso? O verso aqui diz que virá uma montanha, que ele virá, Jesus virá, e será uma montanha, né, que não deixará de existir mais. Essa montanha vai ser firmada aqui. O que seria ela? Olha que interessante. Salmos 48, 2. O livro de Salmos é lindo, viu? Maravilhoso. Tem muitas profecias, muitas coisas lá. Belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o monte de Sião, nos lados do norte. Lembra que Deus está do lado do norte. A cidade do grande rei. Lá em Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Então, irmãos, o Monte Sião, a Nova Jerusalém. Logo, logo estaremos lá. O ponto de hoje, meus irmãos, é muito importante de nós identificarmos que a história está corrente, que Deus está mantendo tudo, que Deus tira rei, põe rei, ele faz a história acontecer. E ele nos mostra, através da história, essa fé que eu e você não podemos deixar de ter. Então, a fé não é algo assim que não tem evidências, né? Como o Rodrigo Silva costuma dizer, né? A fé tem evidências, e é por isso que nós fortificamos essa fé. O livro de Daniel vai deixar a nossa fé muito alta, e é por isso que é muito importante nós estudarmos esse livro, porque às vezes a gente fica naquele pensamento, será mesmo? O tempo já, olha, mais acontecendo coisas terríveis, e Jesus não volta. E aí vem aquele texto, né, que diz, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier. E nós precisamos estar mantendo a nossa fé. Para isso, é primordial entendermos as profecias, porque as profecias são algo que foi dito muito tempo antes e cumpridas muito tempo depois. E é por isso que nós podemos ter a certeza, ok? Que Jesus virá nos buscar e nos levará para esse monte, para a Santa Jerusalém. Só para vocês terem uma noção panorâmica rápida aqui. A Europa nunca se juntará. O ferro é poder político. O barro é poder religioso. Por mais que ali diz que um é forte, o outro é fraco. Ok? Só que nós vamos ver que essas coisas acontecem, elas não se ligam, ok? Mas elas se juntam, certo? Como nós vimos no texto. E aí vocês vão ver que muitas vezes o fraco vai coordenar esse forte. Mas isso nós vamos vendo com o tempo. O ponto é que certo é o sonho, fiel é a interpretação. Deus despedaçará tudo e todos, ok? Aqueles que não ouvirem a sua voz, que nós não sejamos como eles. E a pergunta final que eu deixo para nós refletirmos sobre a pedra. O que será que eu e você estamos fazendo? Será que eu e você estamos apenas esperando a pedra? Ou estamos apegando a um outro metal? Porque, irmãos, por que pedra? Nós temos ouro na estátua, nós temos prata na estátua, nós temos bronze na estátua, nós temos ferro na estátua, nós temos barro na estátua. Mas a pedra não tem valor nenhum. E muitas pessoas ficam o quê? Ouro e prata, bronze, dinheiro. Mas é a pedra que vai nos salvar. E é justamente isso que eu desejo para cada um de nós. Que nós não se lembremos de ouro e prata, pois eles serão destruídos. Mas a pedra que vai ficar para sempre. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Por mais que para o mundo os metais têm valor, para mim e para você, essa pedra tem mais valor do que todos esses metais. Que Deus nos abençoe e amanhã nós vamos nos encontrar para entendermos um pouco do capítulo 3 de Daniel.
E amanhã vai ser muito legal, porque amanhã tem algo incrível. Nós vamos iniciar a nossa conexão com Apocalipse. Amanhã tem muita coisa sobre Apocalipse para nós vermos junto com Daniel, tá bem? Amém. Que Deus abençoe você. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, continuando na tua presença santa, Paizinho. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é grande para conosco. Eu louvo ao Senhor por cada vida que está aqui nessa sala, dia a dia, às 5 da manhã, para aprender mais a tua palavra. Eu louvo a ti, meu Pai, por Fátima, que está aqui nesse estudo também, ouvindo, e eu louvo por cada pessoa que ainda vai ouvir esse estudo. Nós sabemos, meu Deus, que a tua palavra, como diz o irmão, ela é fiel e a sua interpretação é ela mesma que dá, e que cada pessoa possa compreender, meu Pai, o que tem na tua palavra que nos mostra o caminho para a Canaã celestial. É o plano da salvação, meu Pai, e nós temos como compreender. Basta nós comermos a tua palavra, estudarmos diligentemente todos os dias, buscar, meu Deus, a orientação do Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, possa mandar mais e mais pessoas sedentas da tua palavra para que possa estudar e possa fazer parte de um povo que vai levantar um alto clamor e levar essa mensagem de salvação às pessoas. O mundo está cada dia mais doente, e que nós possamos, meu Deus, ser a cura através do Senhor possamos ser instrumentos nas tuas mãos para curar as pessoas das doenças físicas, mas também, principalmente, das doenças espirituais, meu Pai. Nos capacita, Senhor, nos faça instrumentos do Senhor, nos faça atalaias, que o Senhor sabe que nós não somos nada de nós mesmos, mas que o Senhor nos deu o seu amor. Preencha-nos, meu Deus, com teu Santo Espírito, para que possamos ser, meu Deus, esses instrumentos nas tuas mãos, meu Pai. E que, como Daniel, nós possamos ser humildes, e principalmente como o Senhor Jesus, que se humilhou numa morte de cruz para nos salvar, nós possamos ser humildes a ponto de reconhecermos, meu Deus, quando erramos e voltar atrás. Que o Senhor nos dê sabedoria dos céus, meu Pai, para que possamos continuar buscando, meu Deus, a salvação de nossa família, a salvação dos nossos amigos, as pessoas que estão no mundo perecendo por falta de conhecimento, meu Pai. Nos dê o teu amor, nos dê a tua paz, continua conosco durante este dia, é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.